Oi pessoal, eu sou a Isabela e esse é mais um vídeo no Fita Alternativa. Essa semana eu quero falar sobre a carreira de Martin Scorsese e a sua importância para o cinema. O diretor é conhecido por fazer muitos clássicos e sucessos como Taxi Driver, Touro Indomável, Os Infiltrados, O Lobo de Wall Street e muitos outros. Martin Scorsese é o nosso cineasta do mês. Bora pro vídeo. Bom, Martin Scorsese nasceu no dia 17 de novembro de 1942 em Nova York. Além de cineasta, ele é produtor de cinema, roteirista e também ator. Scorsese tem uma carreira cinematográfica que começou em 1960 e que se estende até hoje. Sendo que até o momento desse vídeo, ele dirigiu 25 longas-metragens, de 1967 até 2019. E entre essas muitas produções, ele se consagrou como um diretor de vários clássicos e sucessos. E essa grandiosidade é tão importante que em 2002 ele foi eleito o 9º diretor mais importante de todos os tempos. O Scorsese também é presidente da Film Foundation, que é uma organização não lucrativa dedicada à preservação dos filmes mudos. Além disso, uma curiosidade bem interessante é que o diretor é muito fã do neorrealismo italiano e do diretor brasileiro Glauber Rocha, tendo até ajudado a recuperar alguns filmes perdidos do diretor. O Scorsese faz parte do movimento Movie Brats, que começou entre o final dos anos 60 até os anos 80. O Movie Brats é a primeira geração de cineastas que não surgiu do teatro ou da televisão. Eles têm como um vínculo diretamente o cinema. Eles aprenderam seu ofício em escolas de cinema. Junto com ele estão nomes como Francis Ford Coppola, o George Lucas e o Brian De Palma. Os filmes Movie Brats são alusões a outros filmes, como de Hitchcock, Kurosawa e até o Walt Disney. Aliás, foi o Brian De Palma que apresentou para o Scorsese o Robert De Niro, onde depois desse encontro eles se tornaram muito amigos. E essa parceria que fez muitos filmes do Scorsese ficarem eternizados na mente das pessoas. O seu primeiro sucesso na crítica foi Caminhos Perigosos, de 1973. Neste filme já apareciam alguns estilos de Scorsese, como o foco em personagens anti-heróis e o estilo de vida dos gangsters. Com o filme Caminhos Perigosos, ele iniciou a longa relação com Robert De Niro. E outro parceiro que vem aparecendo nos filmes do Scorsese é o Leonardo DiCaprio, que eu diria que é essa fase mais contemporânea, do começo dos anos 2000. O Scorsese conseguiu tirar muito dos dois atores e entregar trabalhos memoráveis. Uma curiosidade bem interessante é que o Martin Scorsese tem o maior número de indicações ao Oscar, dentre os diretores que estão vivos. E o único que ele venceu foi com Os Infiltrados. Agora, falando um pouquinho sobre a estética do Scorsese, uma das coisas que o faz muito marcante é essa narrativa investigativa, insana e muito dinâmica. Ele sempre procura mostrar personagens desajustados e problemáticos, mas muito do seu cinema carrega uma parte técnica muito perfeccionista, principalmente na técnica de movimentação da câmera, que é sempre trabalhada nessa dinâmica de linguagem visual. E bom, se a gente está falando de Martin Scorsese, eu vou apresentar alguns filmes que eu acho essenciais para entender mais do cinema do diretor. Então vamos lá. E o primeiro que eu quero destacar é Taxi Driver, de 1976. Esse foi o ano que Scorsese surpreendeu ao mundo a lançar esse filme, que é considerado por muitas pessoas e críticos de cinema uma obra-prima. O filme é protagonizado pelo Robert De Niro e a Jodie Foster bem novinha. Taxi Driver conta a história de um motorista de táxi de Nova York, que é um veterano da Guerra do Vietnã e que reflete constantemente sobre a corrupção da vida ao seu redor e sente-se cada vez mais perturbado com a própria solidão e alienação. Apesar de não conseguir fazer contato emocional com ninguém, ele se torna obcecado em ajudar uma prostituta de 12 anos que entra em seu táxi para fugir de um cafetão. O filme é um retrato considerado muito violento sobre a vida em Nova York. Na parte técnica, a gente percebe como Scorsese coloca algumas inspirações do expressionismo alemão, que tem vídeo aqui no canal, quanto também do impressionismo francês. Esses movimentos artísticos transmitem esse estado mental dos personagens. Aliás, o diretor quer incomodar o público que assiste, colocando uma narrativa de câmera perspectiva subjetiva, para a gente acompanhar exatamente o que o protagonista sente. O próximo filme é Touro Indomável, de 1980.
Esse é um outro exemplo de um personagem anti-herói, onde também é totalmente problemático. E no filme a gente acompanha a história de um boxeador peso médio que é feito pelo Robert De Niro, que é chamado de O Touro do Bronx. E o filme vai mostrando como todos ao seu redor são afetados por seu comportamento autodestrutivo, seja seu irmão empresário e também a sua esposa. O filme é muito sombrio, pesado e tem uma fotografia em preto e branco que eu acredito que funcionou perfeitamente para a atmosfera do filme. Touro Indomável é um classicão do Scorsese, foca bastante nessa ascensão e também o declínio desse protagonista. E o próximo filme é Os Bons Companheiros, de 1990. Esse filme mostra bem essa figura de gangster que o Scorsese adora fazer em seus filmes. O filme conta a história de Hill, que entrou no mundo do crime organizado ainda garoto e aprofundou seu envolvimento em atividades como roubos, sequestros, incêndios intencionais e tráfico de drogas. E o filme mostra a trajetória dessa figura, que depois se tornou um informante do FBI e entrou para o Programa Federal de Proteção a Testemunhas. Os Bons Companheiros teve esse impacto em parte porque mostrou a crueldade da vida da máfia de uma maneira bem diferente de outros filmes anteriores. A autenticidade dos personagens e do roteiro é outro ponto que chama muito a atenção. Ele tem um estilo quase documentário e os seus produtores verificavam as informações vinculadas na história com rigor jornalístico. E o próximo filme é Os Infiltrados, de 2006. Esse longa mostra bem o cinema do Scorsese, que retrata esse caos urbano e o mundo do crime. Mas dessa vez a ação também é concentrada no cotidiano policial. O filme conta a história de um jovem policial, que é feito por Leonardo DiCaprio, que recebeu a missão de se infiltrar na máfia, num grupo comandado pelo Frank Costello Billy. E o policial consegue conquistar a confiança do grupo, ao mesmo tempo em que um criminoso que atuou na polícia como informante também ascende dentro da corporação. É um roteiro muito eletrizante e que carrega esse elenco de peso e atuações memoráveis do Leonardo DiCaprio e do Jack Nicholson. É um filme onde a parte técnica é mais uma vez impecável, principalmente na montagem e na fotografia. E foi com Os Infiltrados que o Martin Scorsese conseguiu ganhar o prêmio no Oscar como melhor diretor. O próximo filme é A Invenção de Hugo Cabret. Na minha percepção, esse filme é a declaração de amor para o cinema, que carrega de forma impecável várias referências cinematográficas. O longa conta a história de Hugo, um garoto de 12 anos que vive numa estação de trem em Paris, no começo do século XX. Seu pai, um relojoeiro que trabalha em um museu, morre pouco depois de mostrar ao Hugo a sua última descoberta, o androide. O Hugo faz amizade com uma jovem que tem uma chave que cabe no fecho existente no robozinho. E aí é o início de uma surpreendente aventura. No final de tudo, o filme, na verdade, é uma grande homenagem a um dos principais diretores e criadores do cinema, que é o Georges Méliès. É um filme muito sensível, bonito e que emociona qualquer amante da sétima arte. E o próximo filme é O Aviador. É mais um filme que mostra esse personagem com vários transtornos e fobias. Na minha opinião, é um dos grandes destaques do DiCaprio como ator. O filme conta a história de Howard, que ficou milionário aos 18 anos devido à herança que seu pai, um inventor texano, deixou para ele. Pouco depois, se mudou para Los Angeles, onde passou a investir na indústria do cinema. Paralelamente, se dedicou a uma das suas maiores paixões, a aviação. Apesar do seu sucesso e riqueza, o pioneiro de aviação sofria de depressão e fobias paralisantes. O filme é lindíssimo, ele faz uma ótima ambientação dos anos 20. Aliás, O Aviador é outro filme que foi muito reconhecido pela crítica e no Oscar recebeu 11 indicações, das quais ganhou 5. O próximo filme é O Rei da Comédia. É um filme que também demonstra essas questões do personagem, de distúrbios mentais, de insanidade. O filme conta a história do Robert Pumpkin, que é um aspirante a comediante obcecado pelo sucesso. Ele decide sequestrar um grande apresentador de TV para conseguir um espaço em seu talk show, para que ele possa, enfim, apresentar seu número. O filme traz uma interpretação insana e cômica do Robert De Niro como Pumpkin. Eu acho um filme muito bem estruturado, ele tem uma edição que confunde o próprio espectador
se aquela cena é uma realidade ou tá tudo acontecendo na cabeça dele. E eu acho que esse tipo de montagem deu muito certo para a narrativa de todo o filme. E o penúltimo filme é Ilha do Medo. Eu já falei desse filme no vídeo de plot twist, fica a dica se você quiser assistir. E a história de Ilha do Medo se passa na década de 50, onde a fuga de uma assassina leva o detetive Death Daniels e seu parceiro a investigarem o seu desaparecimento de um quarto trancado em um hospital psiquiátrico. Lá, uma rebelião se inicia e o agente terá que enfrentar seus próprios medos. O filme carrega essa narrativa bem sufocante e sombria. É um thriller recheado de mistérios que consegue realmente prender o espectador. Uma coisa que eu gosto de destacar do filme é como a trilha sonora consegue trabalhar muito bem em contar a história do filme. Ele faz muito parte da narrativa. Ele cria toda essa atmosfera de drama psicológico. E o último filme que eu quero destacar é Lobo de Wall Street, de 2013. Esse filme ele é completamente insano e que quando a gente assiste nem parece se tratar de uma história real. Em Um Lobo de Wall Street, acompanhamos a história de Jordan Belfort, que é um ambicioso corretor da bolsa de valores que cria um verdadeiro império, enriquecendo de forma rápida, porém ilegal. Ele e seus amigos mergulham em um mundo de excessos, mas seus métodos ilícitos despertam a atenção da polícia. É um filme que retrata bastante essa questão de poder e excessos. A narrativa do filme é muito dinâmica, que deve ser bem o que é Wall Street. Além de retratar esses personagens presos em vícios, o Scorsese cria essa metáfora da busca do dinheiro como droga. Os dois vícios do personagem. E bom, gente, por hoje é isso. Eu queria destacar algumas coisas relevantes sobre o Martin Scorsese. É um diretor com mais de 50 anos de carreira, que continua aí em ativa. O seu cinema é um exemplo claro de amar a sétima arte de forma incondicional. Como o próprio diretor disse uma vez, o cinema é a minha religião. E bom, gente, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, de comentar e compartilhar com seus amigos. Não esquece de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos e, claro, não esqueça de se inscrever no canal. A gente se vê na próxima semana. Um grande beijo e tchau!